8 de janeiro de 2023 e tudo o que eles não querem que você saiba. Existe uma máxima antiga que já foi atribuída a muitas pessoas, independentemente de quem tenha sido a autoria dela, é perfeita para esse momento. Um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. É por essa razão que a série 8 de janeiro é alvo do silêncio por parte deles. A história de tirania e injustiças no Brasil não podem e não devem ser repetidas em hipótese nenhuma pelos próximos anos. A mordaça precisa ser retirada e o grito de independência contra as mentiras e as piores ideologias precisam ser dados outra vez. Portanto, conheça agora a história da Jupira Rodrigues. No episódio de hoje, Morta Viva. Mãe de 4 filhos, sendo 2 adotados, 2 biológicos, Jupira, moradora de Betim, Minas Gerais, exerce várias profissões ao mesmo tempo. De operadora de caixa a educadora, trabalho para ela nunca foi problema. Em favor de uma manifestação pacífica e calma, às 14 horas do dia 8 de janeiro, Jupira, já em Brasília, saiu em direção à Praça dos Três Poderes, juntamente com sua filha, Lara. O hino nacional brasileiro era o pano de fundo dessa história. Ao contrário do que muito se fala, haviam 2 carros da Polícia Militar acompanhando os manifestantes de maneira tranquila e também pacífica. Ao chegar em uma barreira policial, as pessoas que estavam com a Jupira e sua filha foram devidamente revistadas. Fato que, para uma brasileira comum e defensora da ordem, prontamente concordou, tendo sua mochila totalmente aberta pelos policiais. De uma hora para outra, os tiros começaram a ser ouvidos. E correr diante daquela multidão se tornou necessário. O único lugar que parecia ser mais favorável para se defender era dentro do próprio Planalto. Por lá, algumas pessoas já estavam vomitando, passando mal, chorando e outras servindo água na tentativa de ajudar quem estava precisando. Foi quando a polícia, através de helicópteros e cavalaria, entraram em ação. Jupira estava mais uma vez tentando lavar o rosto no banheiro. Eram muitos gases, muitas bombas, o que era impossível de suportar. Após ser empurrada de maneira proposital pela ação policial, ela precisou se esconder em uma sala do 3º andar. Ficou ali até a polícia levar para fora da esplanada. Lá fora, mais uma vez, as bombas, os helicópteros, diversos comandos da polícia se faziam presentes. Pessoas idosas vomitavam durante a manifestação, a mesma manifestação que de uma hora para outra mudou o seu pano de fundo. Um policial comunica a Jupira que ela está presa, que seria encaminhada para o IML, o Instituto de Medicina Legal, para fazer exames e ser levada até a colmeia. Quanto a Lara, sua filha, foi encaminhada até o abrigo, um lugar onde foi humilhada por funcionários que debochavam da prisão de sua mãe. Recentemente, ainda em 2023, o ministro Alexandre de Moraes e ex-ministra Rosa Weber visitaram a colmeia. No dia, Alexandre de Moraes diz às presas que, abre aspas, nada daquilo era realmente uma vingança, que quem fez muito iria pagar muito, quem fez pouco iria pagar pouco, e quem não fez nada não iria pagar nada. Será mesmo, ministro? E os casos que relatamos até aqui? A morte de Clezão, que por conta de uma imprudência, negligência jurídica, o levou até o velório. O pastor Jorge, que teve o seu pedido de liberdade indeferido, depois de vocês terem associado o nome dele ao nome de outra pessoa que havia cometido um crime. Isso sem ao menos pesquisar o CPF, RG, sua filiação para conferir se realmente isso havia acontecido. E no caso do Jorginho Cardoso, em que lhe foi imputado por um jornal que havia financiado um ônibus para as manifestações. Detalhe, tudo isso sem provas, sem motivo. Reportagem que o ministro trouxe para dentro do processo. Isso é um processo ou a Inquisição está de volta? Nós poderíamos permanecer o dia inteiro aqui, garantindo que sim, tudo o que aconteceu foi nada mais do que uma vingança ideológica. Enquanto do lado de lá, o ex-governador Sérgio Cabral está livre. Hoje a Justiça revogou o último mandado de prisão que ainda estava válido. O Supremo Tribunal Federal ele declarou extinta a condenação do ex-deputado federal Paulo Maluf. Segundo a Jupira, enquanto eles estavam lá, um relógio de oração acontecia, onde o Pai Nosso era orado.
Os presos solicitaram a permissão para esse período curto de oração, momento em que o Alexandre de Moraes e a então ex-ministra ficaram aguardando, e não Rosa Weber. O aplauso não foi para o Alexandre de Moraes, mas foi dado ao fim da oração. E o ministro Alexandre foi aplaudido. Pela oração, não por ele. Inclusive, elas fizeram um acordo para não bater palmas, enquanto vocês estivessem por lá. O que 10 outras mulheres não ficaram sabendo no momento, e por isso aplaudiram a oração, não vocês. Desculpe decepcioná-la. Falando em visitas, será que teremos novamente? Até hoje, Jupira continua presa pelo que não fez, mas dessa vez, ao menos tem provas. 1. Confissão que esteve no quartel-general, que até onde se sabe, não é crime. 2. DNA em uma garrafa de água. Tempo de condenação da Jupira? 14 anos. Enquanto mais uma vez, do lado de lá, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal está revertendo uma condenação que tinha sido imposta, que está, portanto, anulando a condenação contra o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, por corrupção e lavagem de dinheiro. O caso da Jupira é mais um dos casos em que não há razão para condenação. E se mesmo assim tivéssemos razões, estaríamos defendendo a proporcionalidade da pena, o que não chega a ser o caso aqui em específico. Jupira. A brasileira comum precisa hoje conviver com os traumas e as dores de uma manifestação que permanece até hoje em sua memória. Falar que há desigualdade ou trazer assuntos esquecidos durante o nosso diálogo, qualquer pessoa pode de fato fazer. Mas quanto aos fatos, será que existem ainda argumentos? A justiça não está mais cega, embora eles digam que sim. Ainda há um lado da história que será sempre lembrado. Um lado verde e amarelo que vai além do que a grande mídia deseja mostrar. Os olhos dos brasileiros permanecem abertos e tudo aquilo que ainda é oculto aos poucos será revelado. O Brasil tem voz e não aceitará permanecer amordaçado por ele.